todos sejam muito bem-vindos a este canal. Estamos retornando com nossas aulas de Teologia Sistemática, dando continuidade ao assunto dos atributos de Deus, iniciando aqui os chamados atributos comunicáveis, aqueles que o Senhor comunica às suas criaturas. O primeiro deles será o atributo de bondade. A bondade de Deus, exercida em favor de suas criaturas, é com frequência referido nas Escrituras. E aí nós temos textos como Êxodo 34:6, Salmo 103, 1 ao 8, que vão fazer referência a essa bondade. Quando se define acerca dos atributos de Deus, sempre o atributo de bondade, amor, são atributos lembrados mais populares entre as pessoas. O atributo da bondade de Deus nos mostra que ele não se agrada do sofrimento. Então nós temos um mundo povoado por seres sensíveis, capazes de sentir prazer. O John L. Douglas vai dizer isso. Deus, na sua bondade, proporcionou uma forma de vida onde esses seres sensíveis, aí a gente pode também destacar todas as criaturas, mas em relação a essa definição, essa diferença entre prazer, dor, mesmo que os animais tenham essa percepção instintiva, o ser humano ele é capaz de raciocinar melhor, de racionalizar a definição desses conceitos, não apenas como algo que ele sente, mas ele conceitua aquilo que ele chama de sofrimento, dor, apatia, e o contrário disso seriam as sensações boas, né? O prazer, a busca por uma satisfação, a busca por uma felicidade plena. Então tudo isso faz parte de um anseio dos seres humanos para adquirir esse prazer, adquirir essa felicidade plena. Então, segundo John L. Douglas, cada sentido de cada espécie serve de admissão ao prazer. Por isso foram providenciados meios de prazer para cada um desses sentidos. Esses seres captam e aproveitam aquilo que Deus lhes dá. Então Deus ele vem provendo, aqui a gente já entra um pouco na questão da providência divina, ele provê todas as coisas e assim então, dentro deste aspecto da provisão de Deus, ele proporciona aquilo que para nós é satisfatório, para nós é bom. E não apenas para nós, mas para todas as criaturas e todas as espécies. Os prazeres desfrutados pelas criaturas de Deus são patentes resultados do planejamento e do desígnio divinos. Então Deus ele realmente arquiteta essa maneira de que esses seres vão sentir esse prazer, vão ter essa satisfação e dessa forma vai trazer aí o regozijo na vida dessas criaturas. Deus adicionou prazeres onde estes não são absolutamente necessários, fazendo com que a própria manutenção da existência do corpo seja acompanhada por uma perpétua satisfação. Isso é o que o John L. Douglas vai exemplificar, como por exemplo o ato de comer. Além da necessidade de alimentação, acompanhado a isso, Deus proporcionou o apetite, o paladar, de modo que nós temos o prazer de saborear uma boa comida, de saborear uma bebida, diferenciar aquilo que está bem temperado daquilo que não está. Nós sentimos quando estamos com fome, nosso corpo sinaliza que precisamos nos alimentar, mas nós nem sequer percebemos que isso é uma necessidade, que isso é algo que nós precisamos repor as energias do corpo. Pelo contrário, isso vem numa sensação de prazer. Eu preciso comer, eu quero comer. Isso se dá dentro de uma dinâmica voltada à satisfação que nós não percebemos que isso é de uma seriedade grandiosa, poder sustentar ou fazer a manutenção da existência do nosso corpo. E aqui o exemplo mais cabível foi o ato de comer ou beber. Quando estamos com muita sede, temos aquela sensação de satisfação plena. Quando estamos com muita sede, a ingerimos debaixo de um calor forte. Esta sensação é o que o John L. Douglas vai dizer que não era necessária, mas Deus proveu de modo a tornar esse processo um processo prazeroso. Então não é apenas comer porque eu sou obrigado a repor as energias, mas eu sinto prazer naquilo que eu faço.
Não há nenhum órgão em nossa Constituição para o qual possamos apontar e dizer que aquele órgão foi especialmente concebido para nos proporcionar dor. É interessante esta reflexão em cima do prazer, da satisfação, oriundos da bondade de Deus, porque nós retornamos ao Gênesis, onde vemos ali que tudo que Deus criou foi perfeitamente bom, e tudo que Deus fez foi perfeitamente bom em todos os seus detalhes, incluindo este detalhe que estamos aqui fazendo menção. Todo este processo, ele é fruto da bondade de Deus, cuidando nos mínimos detalhes, arquitetando a maneira como a nossa dinâmica corporal, a nossa dinâmica funcional iria requerer de nós. Precisamos tanto de conhecimento como de alimentos. John L. Dagg vai dizer que o prazer torna-se um acréscimo agradável. E ele não apenas vai tratar da questão desses prazeres mais viscerais, como comer, beber, mas ele também tratará do prazer que temos em adquirir conhecimento, que também é uma necessidade do nosso corpo, no caso de nossa mente. Quando obtemos os conhecimentos que nos são necessários, então, quando o progresso já atingiu os limites das nossas necessidades, nosso prazer não vai cessar. O apetite intelectual nunca está satisfeito até o ponto de repulsa. Ele vai dar seguimento nesse diálogo, dizendo que nessa caminhada Deus nos tornou suscetíveis de um prazer ainda mais alto e mais nobre. Seria o exercício da virtude e da religião. Esse exercício, essa busca dessa virtude e da religião. Não é à toa, então, que pelo prazer dessa busca, muitos têm buscado em filosofias, meditações, para tentar alcançar esses dois elementos. Mas por que é que tudo isso está sendo dito aqui acerca desses prazeres, acerca dessas buscas, para ressaltar a bondade de Deus? Algumas questões podem ser levantadas com relação à bondade de Deus, e aí nós já entramos na questão dos sofrimentos, das catástrofes. O John L. Daggs vai apresentar que, a exemplo de uma criança que está sendo disciplinada pelo seu pai, muitas vezes os sofrimentos que experimentamos ou que testemunhamos tornam-se motivos para a nossa fé ser provada. Nesse sentido, conforme ele coloca na página 61, o Daggs ele vai dizer que a disciplina aplicada pelo pai em relação à criança, para ela não lhe parece sábia e nem bondosa. Então, o que é que ele nos chama a atenção, e é um ponto interessante quando estamos tratando da bondade de Deus, que o nosso conceito muitas vezes de felicidade, bondade, ele pode muitas vezes nos enganar, ele pode muitas vezes nos levar para um caminho que não é o caminho que Deus quer que nós venhamos a trilhar, e é nesse sentido que os sofrimentos eles testam, eles provam a nossa fé. Não que Deus precise fazer um teste, mas o fato é que esse provar ou esse testar da nossa fé, ele se dá muito mais conosco mesmo. Então, quando nós vemos, presenciamos ou passamos pelo sofrimento, é que nós começamos a entender até que ponto está a nossa convicção de fé, convicção de quem é Deus, de quem é o nosso Pai. Isso denota confiança no nosso Deus, naquele que nós temos como Criador, como nosso Pai eterno. Portanto, as nossas definições de bondade não podem ser capazes de exaurir todo esse conhecimento acerca da bondade de Deus. Deus, como ser criador soberano de todas as coisas, ele criou todas as coisas à sua maneira, a maneira como ele viu que seriam boas, de forma harmoniosa. Cada espécie, planta, inseto, cada micróbio, ele tem ali a sua função, a sua razão de ser, e tudo debaixo da soberana bondade de Deus. Mas, com relação ao sofrimento existente no mundo, se nós pensarmos também em catástrofes, em guerras e tudo mais, sem querer entrar muito aqui na questão da teodiceia, que é a questão do problema do mal, mas nós podemos atribuir isso claramente como o efeito do pecado. Quanto a isso, o John L. Dagger coloca que a justiça divina reivindica espaço para o seu devido exercício, tanto quanto a sua bondade o faz. Deus é bondade, mas ele também é justiça. O pecado ele vai trazer uma série de maledicências, tanto aos seres humanos quanto ao mundo criado ao seu redor. Isso é notório quando vemos em Gênesis 3, ali, quando Deus
impõe sua sentença sobre cada um presente ali no Éden, participante da questão do pecado. Isso é notório na história, tanto do conteúdo narrativo da Bíblia, quanto na história escrita em outros livros e a própria história da igreja e aquilo que vemos no nosso dia a dia. Ainda é necessário fazer menção a que tipo de felicidade nós estamos definindo, estamos querendo e qual é a nossa definição, porque dependendo da nossa definição de felicidade, de prazer ou dor, nós iremos falar de sofrimento com base nesses pressupostos e defini-los assim, tentando em cima disso fazer uma definição das obras de Deus. É necessário que se entenda isso. A melhor maneira de definir a bondade de Deus é justamente buscando o alimento da Escritura, porque dela se testifica acerca da bondade dos atributos de Deus. Então nós precisamos analisar a bondade de Deus em uma totalidade. Deus não pode ser definido com base em um atributo isolado. Não há como tentar definir Deus em cima de um único atributo. Então nós falamos aqui da bondade de Deus. Nós precisamos lembrar que Ele também é verdade, que Ele é justiça e que Ele é santidade, além do atributo da sabedoria, como muito bem descrito nas confissões, sapientíssimo. Um outro atributo que nós podemos analisar é o atributo da verdade, sua inviolável verdade. Deuteronômio 32:4, Salmo 119, 142, João 8:26. A verdade de Deus inclui os aspectos da veracidade e da fidelidade que a Ele pertencem. Deus, Ele tem veracidade em suas declarações e a fidelidade no seu exato cumprimento de suas promessas ou ameaças. Vale ressaltar aqui que muitos têm feito uso do nome de Deus para dizer que Deus está falando algo, prometendo algo, revelando algo fora da Escritura. E mesmo que tal promessa seja feita ou seja comentada com base no texto da Escritura, é necessário fazer toda a interpretação hermenêutica de forma correta para que ali não seja entendido algo que foi falado para um povo, para uma ocasião, para um momento, como no caso das profecias, as promessas do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo veio, cumpre-se o objetivo daquela profecia, daquela palavra. Então essa espécie de revelação nova ou de promessa em nome de Deus deve ser observado, deve ser identificado e deve ser repudiado. Porque tudo aquilo que Deus diz que fará, Ele faz. Tudo aquilo que Deus diz que faria, Ele fez. Esse é o aspecto do seu atributo de verdade. Nós poderíamos citar também outros textos, como Tito, capítulo 1, verso 2, e Hebreus 6:18. Nós só podemos ter uma clara definição da verdade de Deus, uma vez que nós realmente lemos acerca daquilo que Ele diz, aquilo que Ele é, na revelação da Escritura. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma verdade que não liberta, ela não pode ser verdade. Ela não provém da verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela vem para justamente acabar com a mentira, como a luz acaba com as trevas. Então nós não podemos conhecer uma definição ou um padrão de verdade que não venha do Senhor e para isso descrito no texto sagrado. Quando usamos, como já tratei aqui, de falsas interpretações, leituras erradas acerca da Escritura, acerca da pessoa de Deus, cometemos grande pecado e fazemos aí um mau testemunho da pessoa do nosso Senhor. Nós analisamos a bondade de Deus e a verdade de Deus agora e retornaremos na próxima aula com a justiça, santidade e sabedoria.